Revisão para a prova do primeiro ano, segundo trimestre. Aqui então está o mapa mental que reúne todos os conteúdos estudados ao longo do segundo trimestre, e como todo e qualquer mapa mental, vocês podem começar basicamente em qualquer ponto e chegar então até o outro extremo. Eu vou apresentar o mapa mental a partir da ordem cronológica das nossas aulas, então eu vou começar na primeira e ir avançando, que também é uma ordem sequencial de conteúdos, então aquilo que vem depois tem necessariamente aquilo que vem antes como algo necessário para ser compreendido. Então, por ordem cronológica, o centro do nosso mapa são então as esferas da Terra, que nós em sala de aula vimos então que são a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. A atmosfera, nós não vimos ela. Nós vamos ver então no terceiro trimestre. O que nós vimos, por enquanto, foi a litosfera e a hidrosfera. Vamos então começar pela litosfera. O que é a litosfera? A litosfera é a camada sólida e externa da Terra. É então onde a gente pisa. Ela recebe o nome então de crosta terrestre. A crosta terrestre é uma das três grandes camadas internas da Terra, ou camadas da Terra de modo geral. Quais são as camadas da Terra? A crosta terrestre, o núcleo e o manto. Então, aqui nessa imagem nós conseguimos ver mais ou menos, né? Então, aqui está a crosta, podem ver que ela tem um tamanho diminuto em relação aos demais. Embaixo da crosta fica o manto, embaixo do manto fica o núcleo. Então, olha só, as camadas da Terra, todas elas impactam uma a outra. No nosso caso, que estamos estudando principalmente a crosta terrestre, a gente tem que pensar então que a crosta terrestre, ela não é um bloco rochoso único. Na verdade, a crosta terrestre, ela está dividida, fragmentada em placas tectônicas. E essas placas tectônicas, por sua vez, não ficam paradas. Essas placas tectônicas, elas se movimentam, e todo mundo sabe que elas se movimentam. Embora o Brasil não tenha terremotos de grande magnitude, ou seja, terremotos que dá pra gente sentir o piso, a superfície, a terra balançar, nós sabemos que existem terremotos em vários lugares. Ou, por exemplo, os tsunamis. Os tsunamis acontecem a partir da atividade, do movimento das placas tectônicas. E o que movimenta as placas tectônicas? O que movimenta as placas tectônicas é, então, o manto. Esse movimento, ele acontece através da convecção, que é o que nós vemos, então, nessa imagem aqui. O que acontece, gente? O manto terrestre, ele, na verdade, tem temperaturas diferentes. Por quê? Porque o manto terrestre, ele é líquido. Ele é líquido não como a água, ele é líquido talvez como o mel, ou seja, é muito denso, é muito viscoso. Demora para se mexer, mas se mexe. E o que é que faz o manto se mexer? É o núcleo. O manto se movimenta porque o manto tem temperaturas diferentes em seus pontos. O núcleo vai esquentar o manto e vai acontecer então a convecção. Como que a convecção acontece? Imaginem que a Terra é como se fosse uma chaleira num fogão. Então aqui tu tem o fogo e o fogo está aquecendo o manto. Qual é a parte do manto que vai aquecer antes? É a parte mais próxima do núcleo. Se a parte do manto mais próxima do núcleo aquece antes, significa que a parte mais baixa do manto fica quente antes. Aquilo que é quente é mais leve. Se é mais leve, sobe. Beleza. Então aqui subiu. Quando chegou aqui em cima, perto da crosta, vai ficar longe da fonte de calor, que é o núcleo. Então vai o quê? Esfriar. Conforme esfria, ela vai ficar então mais pesada e vai fazer o quê? Vai descer. Quando desce, chega perto do núcleo de novo e vai esquentar. Vai ficar mais leve, vai subir, vai ficar longe da fonte de calor, vai esfriar, vai ficar pesada, vai descer. E aí vai formar então um ciclo. É um ciclo eterno. E assim como a prancha se move no mar, a crosta terrestre, as placas tectônicas, vão se mover em cima do manto. Você tem que pensar que são peças de quebra-cabeça em cima de uma bacia d'água. Se a água se mexe, as placas de quebra-cabeça se mexem também, no mesmo sentido da água. É mais ou menos assim, então, que a crosta terrestre vai se movimentar, ou melhor, que as placas tectônicas vão se movimentar. E as placas tectônicas vão então formar o que nós chamamos de agentes internos do relevo. E as placas tectônicas, nós podemos pensar que, na verdade, a gente tem dois tipos de placas tectônicas: as placas oceânicas e as placas continentais. E isso é importante. Por quê?
Porque as placas oceânicas, elas são mais finas, já as placas continentais são mais espessas, mais grossas. E isso vai impactar diretamente em como as placas elas se movimentam e como que as superfícies são criadas. Aqui vocês conseguem ver, então, um mapa das placas tectônicas do mundo. Então, percebam que a Terra é um grande quebra-cabeça, as peças se encaixam, elas estão se movendo, que é o que a gente consegue ver, então, nesse símbolo. Percebam, por exemplo, que a América do Sul e a África, elas estavam juntas anteriormente. Elas estão agora se separando, né? Percebam que entre a costa do Brasil, o litoral do Brasil, tem o Oceano Atlântico. Por quê? Porque as duas estão se separando. Vocês conseguem ver as duas setinhas se separando. Então a placa da América do Sul está vindo para cá. Só que olha só, a placa de Nazca está vindo para cá. Então, enquanto a placa sul-americana e africana estão se separando, indo para direções opostas, a sul-americana está se encontrando com a placa de Nazca aqui. E olha só, gente, aqui nós temos o encontro de muitas placas tectônicas. Aqui no amarelo, que é a placa do Pacífico. O que vai acontecer? Onde eu estou grifando, vai nascer então o cinturão de fogo do Pacífico. O que é ele? Vocês conseguem ver então aqui que são essa mancha rosa. Nessa mancha rosa tem vários pontinhos vermelhos, que são vulcões. Essa área é a área com atividade sísmica, ou seja, terremotos, vulcões, mais frequente do planeta. A gente chama de anel ou cinturão de fogo do Pacífico. Não por acaso o Chile tem bastante terremoto, porque o Chile está basicamente na borda da placa tectônica. Aqui está o Chile, olha só. Falando então sobre os agentes internos do relevo, nós vamos pensar que os agentes internos do relevo, eles moldam, ou melhor, criam a superfície da Terra a partir de duas formas. A atividade intraplaca, que nós não entramos muito porque não vem tanto ao caso, e aos encontros, e esse sim nós vimos. Nós temos três tipos de encontro: o encontro divergente, o encontro transformante e o encontro convergente. O encontro divergente e o convergente são movimentos opostos. Por quê? Porque o movimento divergente é um movimento de separação de placas. Elas vão para direções diferentes, elas divergem. Já o movimento convergente é na mesma direção, elas se encontram. O movimento divergente, ele vai ter duas grandes situações. É o encontro de placa continental com outra continental, ou melhor, a separação, e a separação de uma placa oceânica com outra placa oceânica. Então aqui vocês conseguem ver então uma imagem. Aqui tu tem uma placa continental e outra placa continental. As duas estão se separando, como vocês conseguem ver pelas flechas, e o magma, o manto, tá subindo. Conforme ele sobe, ele vai se solidificando. O que vai nascer na separação das placas? O que vai nascer no espaço entre placas? Vai nascer então um vale. A África, por exemplo, está se separando. Então ela está se abrindo em duas placas diferentes, placas continentais. No caso da África, da separação do chifre da África, nós chamamos aquela região de Rift Valley. Agora, a separação de duas placas oceânicas vai acontecer, por exemplo, entre a América do Sul e a África. O que vai acontecer? Olha só, duas placas oceânicas estão se separando e o magma ele está então extravasando, ou seja, ele está subindo, ele está chegando na superfície. Quando ele chega na superfície, igual acontece no Minecraft, ele vai ficar sólido. No Minecraft, por exemplo, ele vira cobblestone. Aqui vai ser criada então uma cordilheira de montanhas. Ou seja, o piso do oceano ele vai ser mais ou menos assim. Ele vai ter uma cordilheira de montanhas embaixo dele. O nível do oceano está aqui. Tem uma cordilheira de montanhas embaixo dele. E ela vai ficando maior, mais longa, quanto mais as placas se separam. Aqui vocês conseguem ver, então, a idade relativa da crosta oceânica. Quanto mais marrom, mais atual. Quanto mais azul escuro, menos atual, mais antiga. Percebam que na separação das placas da América do Sul com a África, tu tem ali no meio uma parte bem novinha. Por quê? Porque é justamente onde as placas estão se separando, olha só. Bem aqui no meio dos continentes é onde as placas têm as suas bordas e onde as placas então estão se separando. E aí aqui vocês conseguem ver exatamente que nessa região tem a área mais nova. Agora, o limite convergente é o limite de encontro das placas. As placas estão então se encontrando, indo na mesma direção. E aí a gente vai pensar de novo nas placas continentais e oceânicas. São três casos. O encontro de uma placa continental com outra continental vai fazer o quê?
Uma placa continental vai descer e a outra vai subir. E tu vai ter a formação de uma cadeia de montanhas, porque elas estão sendo dobradas. Essa cordilheira de montanhas, por exemplo, vai ser o Himalaia. O Himalaia, onde fica o Everest, o ponto mais alto do mundo, é o encontro de duas placas continentais. O encontro de uma placa oceânica com outra continental vai causar o quê? A placa oceânica, ela é mais fina, já a placa continental é mais espessa. Pela placa oceânica ser mais fina, ela vai descer, a gente chama isso de subducção, e a placa continental, ela vai dobrar e vai subir. Quando ela dobra e sobe, vai formar uma cadeia de montanhas. Agora, no encontro da placa oceânica com a placa continental, vai criar um buraco para baixo. Esse buraco a gente vai chamar de fossa. Vai ser mais ou menos assim o relevo, ó. Aqui tu tem um oceano, uma fossa, e aqui tu sobe e tu tem a montanha. Já o encontro de duas placas oceânicas vai ser parecido com o continental, só que desse lado vai ter uma oceânica. O que vai acontecer? Uma das oceânicas vai descer e a outra oceânica vai subir. Como a oceânica está embaixo do oceano, ela vai subir, mas não vai ser o suficiente para toda ela aparecer. Vai aparecer só uma partezinha, que é essa daqui. Aqui tu tem então um arco de ilhas, que é parecido mais ou menos com o Japão. O Japão é um arco de ilhas. Por isso que o Japão ele tem um formato mais ou menos assim, porque é só essa parte que aparece aqui no Japão, né? Então, agora vamos ao limite transformante. E o limite transformante é o movimento de duas placas em direções opostas. Elas se movem assim, de lado a lado. Elas ficam mais ou menos se roçando, digamos assim. Então, vai surgir uma cratera. Essa cratera, nesse caso da foto, é justamente a falha de San Andreas. E San Andreas é uma palavra que é comum para vocês. Por quê? Porque o GTA San Andreas recebe inspiração da falha de San Andreas. Afinal de contas, o GTA San Andreas se passa em Los Santos, que é o mesmo GTA do GTA V. Então, GTA San Andreas recebe homenagem da falha de San Andreas. Agora, os agentes internos do relevo, eles agem junto com os agentes externos do relevo. Enquanto os agentes internos do relevo criam o relevo, os agentes externos moldam o relevo e eles geram as formas de relevo. Mas como que eles geram as formas de relevo? Eles geram as formas de relevo a partir desses três processos: intemperismo, erosão e sedimentação. Um vem depois do outro, ou seja, primeiro acontece o intemperismo, depois acontece a erosão, depois acontece a sedimentação. O que é cada coisa? O intemperismo, ele é a desagregação das rochas, ou seja, uma rocha grandona vai se fragmentar em rochas menores, ela vai ser desagregada, dividida. São três tipos de intemperismo. Tem o intemperismo físico, a desagregação física, a desagregação química e a biológica. O que é a física? A física é a desagregação mecânica. Ela acontece, por exemplo, em função da variação térmica, ou seja, é a desagregação pela porrada. É como se a água estivesse dando porrada e desagregando. É a partir então do movimento físico. O intemperismo químico é a dissolução. Se vocês colocarem, por exemplo, uma pastilha de remédio dentro da água e esquecerem e voltarem depois de 1 hora, vocês vão perceber que o remédio ele vai virar pó. Por quê? Porque a água está dissolvendo o remédio. Do mesmo modo que a água faz com o remédio em questões de minutos, a água faz com as rochas em questões de milhares de anos, milênios de anos, mas elas também são dissolvidas pela água. Ou seja, uma rocha grandona, como uma pastilha de remédio, vai virar rochas, então, menores. Só que enquanto o remédio faz isso em 1 hora, a água faz com a pedra, com a rocha, em questão de milhares de anos. Mas faz. E a desagregação ou intemperismo biológico é, na verdade, químico ou físico. Só que ele é chamado de biológico porque é feito por seres vivos, como, por exemplo, o ser humano. Vocês já viram na cidade que tu tem aqueles canteiros com árvore, e a árvore, ela cria raízes, e as raízes, elas vão quebrando a calçada? Aquilo lá é uma espécie de intemperismo. Mas como é que ela está fazendo isso? É que a raiz, ela está crescendo e ela está quebrando. Então, ela está, na verdade, fazendo intemperismo físico. Só que como foi uma árvore, nós dizemos que ela é causada por um ser vivo. Mas qual foi o ser vivo que colocou a árvore lá? O ser humano.
Depois das rochas terem sido desagregadas, terem sido transformadas em pedaços menores, que nós chamamos de sedimentos, esses sedimentos vão ser então transportados. Quando eles são transportados, nós chamamos disso de erosão, que é o transporte. Esse transporte não acontece para sempre, uma hora ele acaba, porque, por exemplo, a água perde força para carregar esses sedimentos. Vai acontecer então a sedimentação, que é a deposição. Essa imagem aqui, ela mostra bem claramente o que está acontecendo. O intemperismo, como por exemplo a chuva, está fazendo com que as rochas, essa montanha, ela vire pedaços menores. Como ela vira pedaços menores, agora o vento, por exemplo, consegue carregar essas rochas, esses sedimentos. Então vai acontecer o quê? Essas rochas elas vão ser transportadas, elas vão para uma área mais baixa. Quando chegar nessa área mais baixa, não tem nenhum elemento com tanta força para carregar. Então essas rochas, esses sedimentos, eles vão o quê? Eles vão se depositar. Então aqui vocês estão vendo os três processos acontecerem. O intemperismo que desagrega as rochas transformando em pedaços menores, a erosão, que é o transporte dos sedimentos, e a sedimentação, que é a deposição desses sedimentos. E é assim que o relevo ele é moldado. As montanhas, por exemplo, se tornam menores. E quem que faz esse processo acontecer? Quem que são os agentes do relevo? Os agentes do relevo são, então, o vento, o mar, o gelo, o rio, a chuva e o homem. O vento vai fazer o que nós chamamos de erosão eólica, ou seja, é o vento que vai transportar os sedimentos, o mar, erosão marítima, o gelo, erosão glacial, o rio, a erosão fluvial, a chuva, a erosão pluvial e o homem, a erosão antrópica. E como que isso funciona? Isso funciona a partir da erosão e isso vai gerar então as formas de relevo. Formas de relevo, vocês têm que pensar que são mais ou menos parecidas com as estruturas geológicas. Então pensem num bolo. O bolo, ele tem cobertura e ele tem recheio. O que que tu vê por fora? É a cobertura. Qual que é o formato do bolo? É o formato da cobertura. Mas agora, o bolo pode ter um formato qualquer, mas o gosto ser diferente, porque é o caso do recheio. Então, as formas de relevo são como a Terra se parece, é a cobertura do bolo, mas dentro da montanha, tu tem o seu recheio, do que ela é feita. São então as estruturas geológicas. Quais são as formas de relevo? Montanha, planalto, depressão relativa, absoluta e planície. As montanhas, vocês podem ver que são maiores, são áreas então mais altas, mais novas e predomina a erosão, ou seja, está tendo transporte desses sedimentos. E a gente não tem no Brasil. O planalto está alto no nome. É uma área alta, não tão alta quanto a montanha, percebam como eu desenhei aqui mais baixo, e predomina a erosão. Para onde vai o sedimento do Planalto? Vai então para a planície, que são justamente as áreas mais baixas. As planícies são áreas mais baixas com predomínio de sedimentação. Então aqui na erosão, vocês viram que tu tem o Planalto e ele está sendo depositado na área baixa, que é a planície. O que que são as depressões? Percebam, gente. Aqui tu tem dois morros, né? Tu tem esse morro e tu tem esse morro. Entre os dois morros, tu tem essa área mais baixa aqui, né? Que eu deixei pontilhado para vocês observarem. Essa área mais baixa aqui, o entorno, é chamada de depressão relativa. A outra depressão, gente, olha só. Percebam, aqui tu tem o mar, e o mar, se ele continuasse, ele viria nessa linha pontilhada que eu trouxe aqui. O que que acontece? Tu tem no planeta áreas que são mais baixas que o próprio mar. Essas áreas que são mais baixas que o próprio mar, nós chamamos de depressão absoluta. E nós não temos aqui no Brasil. Olhando agora então as formas de relevo do Brasil, vocês conseguem perceber que nós temos planalto, depressão e planície. Os planaltos, eles formam boa parte do Brasil, estão em amarelo. Vocês podem ver que o próprio Rio Grande do Sul tem planalto aqui no norte e aqui no sul. O Brasil tem bastante depressão, vocês estão aqui em verde. Observe que o Rio Grande do Sul também tem depressão, ou seja, é a depressão periférica, o nome dela, né? E nós temos planícies também, mas as planícies são poucas. Onde que elas ficam? Aqui no Rio Amazonas, na área aqui do Pantanal e no litoral. O Rio Grande do Sul tem planície também?
tem planície também. Então, o Rio Grande do Sul tem as três formas de relevo que o Brasil tem também. Aqui vocês podem ver, gente, o Brasil em 3D. Olhem como o Brasil, aqui para o norte, é mais baixo, e aqui o Brasil é um relevo alto, todo acidentado, todo cheio de montanha, tá? E o Rio Grande do Sul, por sua vez, gente, ele tem uma parte mais plana, que é a parte da campanha gaúcha, a parte dos pampas. A planície costeira é, obviamente, bem plana, tá no próprio nome. E nós temos a área mais alta aqui em amarelo e verde, que é a área da Serra Gaúcha, né? Aqui tu tem São José dos Ausentes, que é a área mais alta do Rio Grande do Sul e também a cidade mais fria do Rio Grande do Sul. Aqui, gente, vocês conseguem ver o perfil C e D. Esse risco vermelho aqui, ele tem esse formato aqui, né? Então vocês conseguem ver que o Nordeste brasileiro, por exemplo, tem aqui o oceano, aqui tu tem a área de praia, então aqui tu tem cidades litorâneas como Recife, Salvador, João Pessoa e assim vai. Tu tem um morro que vai formar a Serra do Mar, e aí tu tem a depressão sertaneja, que é a área mais seca do Nordeste. Agora, as estruturas geológicas, gente, são três: escudo cristalino, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Eu coloquei essa imagem aqui, gente, porque aqui embaixo ele está mostrando a idade dessas estruturas. O escudo cristalino, gente, alguns deles começaram lá no início da Terra, então eles existem desde que a Terra se formou. Os escudos cristalinos são as estruturas mais antigas do planeta. Vocês podem imaginar, então, que nessas estruturas antigas, elas já foram bastante erodidas. Então, são áreas que ao longo do tempo vão ficando mais baixas. Só que olha só, gente. O escudo cristalino aqui, ele é mais alto, e aí tu vai lá e tem uma área mais baixa e sobe de novo. Aqui nos dobramentos modernos, que são as áreas mais atuais, as montanhas estão sendo erodidas. Ao longo do tempo, elas vão ficar menores. Para onde vai esse sedimento? Para a área mais baixa. E o escudo cristalino, que está sendo diminuído também, que antigamente era assim. Para onde vai o sedimento? Vai para cá, para a área mais baixa. Todo esse sedimento sendo depositado vai formar o que a gente chama de bacia sedimentar. Então aqui tu tem rocha original, e aqui tu tem uma área de sedimento, que é a rocha que saiu daqui e veio para cá. Agora então, a nossa outra esfera que vimos, já vimos a litosfera, agora então a hidrosfera. Dentro da hidrosfera, nós vimos basicamente dois conteúdos: bacia hidrográfica e leitos de rio, que foi o último. Bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas, gente, são áreas onde toda a água escoa para um ponto, que é o rio. Aqui vocês têm então um esquema de bacia hidrográfica, que foi inclusive o esquema que eu mostrei para vocês, eu entreguei para vocês. Olha só, que nós temos duas bacias hidrográficas que estão delimitadas pela linha tracejada. Qual que é a ideia de uma bacia hidrográfica? A ideia de uma bacia hidrográfica é de que, se chover em um ponto dela, como esse daqui, a água ela vai descer até um corpo d'água, por exemplo, esse rio aqui. Esse rio aqui, ele vai acabar num rio maior, que é esse rio principal aqui. Então, eu já mostro num desenho melhor, mas aqui nós temos alguns conceitos. Nascente. Nascente é onde o rio surge, que é onde a água subterrânea brota na superfície. Afluente são os rios menores que desagam em rios maiores. Então, esse rio é um afluente, esse é um afluente, esse é um afluente, esse é um afluente, e assim vai. O lençol freático são as águas subterrâneas. A foz é onde o rio acaba. O fundo de vale é a área mais funda de um rio, né? Então, é onde vai sofrer inundações. O leito principal a gente vê logo mais quando nós formos ver os leitos de rio, e o divisor de águas, que também é chamado de interflúvio, é o ponto mais alto de uma bacia. Se chover desse lado, cai para cá; se chover desse, cai para cá. Agora, então, vamos pensar que nós temos então a bacia do rio A e a bacia do rio B. Olha só, gente. Digamos que nós temos uma certa chuva. Aqui é uma bacia, tá? Se chover aqui, uma certa gota d'água cair nesse ponto, para onde essa gota d'água vai? Ela vai para o centro. Se chover aqui, para onde essa água vai? Ela vai pro centro. O que que vai começar a acontecer aqui embaixo? Vai começar a acumular água. Essa água vai acumular e pode virar um rio. Agora, se essa mesma nuvem
a gota d'água cair aqui, essa gota d'água ela vai vir para cá, assim como a outra? Não, ela vai descer para onde? Para cá. Beleza. E se chover aqui, para onde vai cair a gota d'água? Vai cair para cá. Vai de novo formar um amontoado de água no meio, vai formar então um rio. O que que acontece, gente? Digamos que aqui nós temos o rio A e aqui nós temos o rio B. O rio A e o rio B, eles vão no final das contas se encontrar. Por quê? Porque o rio B, ele acaba indo para o rio A. Ele vai para o rio A. O rio A vai e o rio B se encontra com ele e junta as suas águas no rio A, que vai ficar maior. Percebam a diferença aqui para o tamanho aqui. No final das contas, gente, choveu desse lado, choveu desse lado, choveu desse lado. Embora a água aqui tenha ido inicialmente para cá, no final das contas, como ela veio para o rio B, ela acabou vindo para onde? Para o rio A, para se encontrar nesse ponto aqui. Então, as bacias hidrográficas vão ser as áreas onde vai chover em um certo ponto e essa água vai para um ponto mais baixo. Nesse esquema aqui, é mais ou menos isso, né? Então, vai chover em um ponto aqui e essa gota d'água não vai parar ali, ela vai acabar indo para o rio principal. Se chover aqui, ela vai acabar nesse aqui e vai descer para o principal. A bacia hidrográfica, gente, ela é um conceito extremamente necessário porque ela nos ajuda a explicar então a inundação no RS. A bacia hidrográfica e o leito de rio explicam a inundação do RS. E aí vem então uma pergunta. Primeiro, por que que choveu tanto no Rio Grande do Sul? Então aqui nós temos um mapa explicando mais ou menos. O que é que aconteceu, gente? Olha só. Percebam que nós temos aqui no Brasil uma onda de calor. Vocês lembram lá no início da enchente que a gente estava ouvindo barulho de helicóptero, o pessoal estava fugindo e a gente estava vendo o show da Madonna na Globo? Por que que o Rio de Janeiro estava numa onda de calor? Por que que o Rio de Janeiro tinha excelentes condições para ter um show e o Rio Grande do Sul vivia aquela tragédia? Uma coisa está ligada com a outra. O que que acontece? Onde está aparecendo essa onda de calor, vocês têm que imaginar que tu tinha uma corrente de vento como um secador de cabelo apontando para baixo. O que que acontece? Como é que se forma a nuvem? Imaginem que aqui vocês têm oceano e a água ela está evaporando. Beleza. A água está evaporando. Vai formar uma nuvem. Gente, olha só. Se tu tem uma barreira de vento vindo de cima para baixo, como eu mostrei, vai ter como uma nuvem se formar e subir? Não. Então vai ficar um clima muito o quê? Seco. Aqui nessa onda de calor estava extremamente o quê? Seco. Agora, isso daqui, gente, é como se fosse um secador de cabelo. Tentem soprar uma bolinha de papel através do secador de cabelo com o sopro de vocês. Vocês vão conseguir? Não vão. Por quê? Porque o sopro de vocês é muito mais fraco que o secador de cabelo. A nuvem é a mesma coisa. A nuvem que vinha daqui de baixo estava tentando ultrapassar esse secador de cabelo e não conseguia. Ela chegava aqui, encontrava uma barreira gigantesca e não conseguia passar. Ela ficava barrada aqui na borda. O que que acabou acontecendo? Toda a chuva que deveria cair nessa região aqui acabou caindo aonde? Aqui no Rio Grande do Sul. Além disso, a umidade da Amazônia veio para cá e a umidade do Pacífico também veio para cá e ajudou um pouquinho. Aqui vocês conseguem ver a quantidade de chuva que caiu nos 30 dias da enchente, mais ou menos. Percebam, gente, olha só. Onde está branco é que choveu basicamente nada. Se tá amarelo ou laranja, choveu pouquíssimo. E aí percebam, gente, no Rio Grande do Sul tá tons de azul e até de cinza. Choveu nesse ponto aqui da Serra Gaúcha, nesse círculo cinza aqui, o equivalente a 800 milímetros. Gente, 800 milímetros é a chuva esperada para 6 meses. Choveu 6 meses em um mês. Mas, na verdade, não choveu durante todo o mês. Choveu mais ou menos 2 semanas. Vocês conseguem imaginar que a chuva de 6 meses caiu em 2 semanas? É muita, muita, muita chuva. Aconteceria a tragédia? Aconteceria. Mas a situação piora, gente. Por quê? Porque para explicar o tanto de chuva não é suficiente. A gente ainda tem que pensar por que que os rios eles sobem tanto. E aí vem então o conceito de bacia hidrográfica. Eu não falei para vocês que se chover aqui, ela vem para cá e vai para o rio? E se chover aqui, vem para esse rio, mas que esse rio ele se junta no maior?
Pois bem, o que acontece? Aqui vocês estão vendo o mapa das bacias hidrográficas do Brasil. A bacia A, essa área A aqui, se chover em qualquer ponto, como por exemplo aqui, essa chuva ela vai acabar indo para um rio que vai acabar no rio Uruguai, que é esse rio aqui. Agora, a área B, gente, é a bacia hidrográfica do Guaíba. O que acontece? Se chover aqui, essa chuva vai cair num rio. Esse rio vai trazer toda a água dele para onde? Aqui para Porto Alegre, aqui para o Guaíba. Ou seja, gente, tá chovendo muito longe, tá chovendo lá no Quinto dos Infernos e toda essa água está sendo carregada para cá. Agora eu quero que vocês percebam essa, gente, olha só. Essa parte do Rio Grande do Sul, no mapa da precipitação, está justamente pintada de cinza. É justamente a área que mais choveu. Então, a área que mais choveu é essa área aqui que eu já pintei. E para onde vai toda essa água? Ela vai descer, vai chegar em Porto Alegre e vai passar por Esteio. Olha só aqui, gente, o mapa do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos o Guaíba, então aqui é o rio que banha Porto Alegre, o lago. E percebam como tu tem várias linhas azuis, né, gente? Tu tem os arroios, tu tem o rio Jacuí, que é um rio grande bastante aqui no Rio Grande do Sul. Tu tem o rio Caí, tu tem o rio dos Sinos, que banha Esteio. Tu tem aqui o rio Gravataí. Tudo isso daqui vem aqui pro rio Guaíba. Aí o rio Guaíba, ele é bem grande, beleza. Só que olha só, gente. O rio Guaíba, que vai ter esses deltas, olha por onde ele vai sair. É horrores de água que saem por uma frestinha muito pequena. O que acontece? Se vocês pensarem na sala de aula, a sala ela tem 4 janelas. É como se o Guaíba recebesse água de 4 rios, de 4 janelas, e essas janelas elas vão receber muita água, mas toda aquela água ela vai sair somente pela porta. Gente, se entrar água pelas janelas e só tiver a porta para escoar aquela água, para tirar aquela água, a água vai se acumular. A sala vai ficar cheia d'água. A sala, nesse exemplo, é o que? É a cidade. E toda essa água, gente, vai para onde? Vai para a Lagoa dos Patos. E a Lagoa dos Patos acaba onde? Acaba nessa saidinha aqui. Então, tu tem uma região gigantesca que escoa numa área minúscula. Gente, isso é uma receita para tragédia. Só que isso não foi só tragédia natural. Também teve erro humano. Por quê? Porque a prefeitura, o governo estadual, o governo federal deveriam ter agido mais prontamente, o sistema de proteção de cheias deveria ter funcionado, só que faltou a manutenção e assim vai. Aqui, gente, vocês podem ver que a enchente, ela acaba sempre penalizando as pessoas mais pobres. Aqui vocês estão vendo, gente, olha só. Vocês estão vendo uma área cinza. Essa área cinza foi justamente a área que foi atingida pela inundação. Então, onde está cinza aqui, significa a área que a água chegou. Colorido em vermelho a verde são a riqueza dos lugares. Então, quanto mais vermelho, mais pobre, quanto mais verde, mais rico. Vocês conseguem perceber que onde está cinza é mais laranja e vermelho? Laranja, vermelho, laranja, vermelho, laranja, vermelho. Isso significa que as pessoas mais afetadas foram justamente as pessoas mais pobres. É porque a natureza odeia essas pessoas? Não, gente. É porque isso aqui é uma área de risco. Quem que vai morar numa área de risco? Quem não consegue morar em outro lugar. Quem que não consegue morar em outro lugar? Quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, as pessoas mais pobres. Não é por acaso que quando acontece uma enchente, uma tragédia, acontece geralmente com as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, porque elas acabam sendo jogadas para essas regiões. Para essas regiões que são os leitos de rio. Então agora é o nosso último conteúdo, leitos de rio. Os leitos de rio, gente, são nada mais nada menos que a área que o rio ocupa. Gente, o rio, ele tem um canal. O que é o leito? É justamente esse canal aqui. Esse canal é o que a gente chama de leito. O leito, obviamente, gente, varia com a chuva. Eu acabei de mostrar para você sobre a enchente. O rio era desse tamanho aqui e ele ficou desse tamanhão aqui. O leito, então, varia. Se chover menos, fica menor. Se chover mais, fica maior. E aí, então, nós vamos diferenciar vários tipos de leito justamente em função disso. Nós temos o leito maior, o leito menor e o leito de vazante. O que é o leito maior, o leito de vazante e o leito menor? Olha só. Aqui nós temos
um esquema de um rio. Gente, olha só. Quando tá chovendo quase nada, o rio vai diminuir de tamanho. Só que o rio, gente, ele sempre vai ser ocupado. A área que o rio sempre é ocupado é chamado de leito de vazante, que aqui está representado. O leito de vazante, gente, ele vai ser o leito ocupado pelo rio em época de seca, em época de estiagem. Então ele sempre vai estar ocupado e vai ser menor do que os outros. O leito menor, por sua vez, vai ser o leito regular do rio. É o leito que o rio normalmente ocupa. Nesse caso do exemplo, é esse aqui, ó. Percebam que o leito menor, ele é um leito maior do que o leito de vazante. O leito menor, gente, ele é dividido, separado pelo dique marginal, que é um acúmulo de areia. Então o rio, ele geralmente vai ocupar o leito menor e ele vai ter essa barra de areia aqui em volta dele. Só que assim, gente, se chover muito, o rio ele vai aumentar de tamanho e ele vai passar a ocupar uma área maior, ele vai passar a ocupar então o leito maior. E o leito maior, gente, ele vai ser então a época de cheia e percebam, ele vai começar a ter vegetação. Por quê? Porque como essa área não é sempre ocupada, a vegetação vai começar a florescer ali. É evidente que não vai ser uma vegetação de clima seco, de clima desértico. Pelo contrário, vai ser uma vegetação adaptada a ficar abaixo d'água durante um certo tempo. Só que, gente, se a água ultrapassar o leito maior e chegar até aqui, qual é o nome que a gente dá para isso? Eis a inundação. Se o leito do rio maior for ocupado, ou seja, se a água vier até aqui, nós chamamos isso de enchente. Se a água passar daqui e chegar nessa região, a gente vai chamar ela de inundação. É por isso que quando a gente fala das enchentes do Rio Grande do Sul, na verdade a gente está falando da inundação do Rio Grande do Sul. Porque a área que o rio ocupou não foi somente o leito menor dele ou o leito maior dele. Foi, na verdade, uma área maior, que é essa área que a gente está vendo aqui.